aqui, né, reunidos em nossa fé para adorar a Deus, para buscar a Deus em nome do Senhor. Eu gostaria de fazer um instante de oração a Deus, amém? Em nome do Senhor. Tem uma pessoa que Deus está tirando um medo do teu coração. Cadê essa pessoa? Rápido. Existe um medo aí em seu coração devido às circunstâncias que está acontecendo, e Deus te diz: fica em paz. Isso, o Espírito de Deus também me revela uma pessoa. Essa pessoa está aqui, mas você não está bem, tá? O seu corpo físico não está bem, e Deus quer tocar para te dar vitória. Isso. Tem uma pessoa também sentindo ferroadas na sua fonte da sua cabeça, e o Senhor quer tocar para te livrar isso. O Espírito de Deus também me revelava uma pessoa que você está totalmente desorientado devido às tuas lutas. Eu vejo essa desorientação espiritual. O Senhor me revelava quando eu estava ali: onde está essa pessoa? O Senhor quer te dar direção, o Senhor quer te dar livramentos em meio a esse teu pânico, esse teu desespero, falta. Onde está essa pessoa? Não quer. Está havendo aí um descontrole, está havendo aí uma desestrutura emocional por conta de lutas que você está passando. Onde está essa pessoa? Isso, irmã, tá? Deus quer te ajudar emocionalmente, Deus quer te estruturar emocionalmente situações que estão sucumbindo o teu emocional, e Deus quer te aliviar nessa tarde em nome do Senhor. Tem uma pessoa também que nesse momento Deus está livrando aquela pessoa da tua família de alvejamentos do diabo. Nesse momento agora, aquela pessoa está na mira de Satanás, mas Deus está repreendendo. Me mostra o Espírito de Deus. Aonde está essa pessoa? Falta. A pessoa não levantou a mão rápido, não quer. Eu não consigo segurar a revelação, irmãos. Aquela pessoa da tua família está na mira de Satanás nesse momento, e Deus está livrando isso. Louvado seja Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor, por este momento na tua presença, meu Deus, te agradecer por estar aqui nessa tarde. Te louvo pela vida, te louvo, meu Pai, por poder ter chegado até aqui. Te louvo, Senhor, pelos livramentos que tu me deste desde quando eu acordei para vivenciar, Senhor, esse dia. Te louvo, meu Pai, desde as primeiras horas, meu Pai, pelas madrugadas. Sim, meu Deus, de oração. Sim, meu Pai, te louvo pela vida, porque sem a vida não consigo levantar pelas madrugadas. Sem a vida, meu Pai, não consigo resolver. Sem a vida, sim, meu Deus, nada seria feito. Sem a vida não estaria aqui. Sem a vida, meu Pai, em momento algum estaria aqui, Senhor, fazendo a sua obra. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa tarde, meu Pai. Vai repreendendo as aflições dos corações, ó Deus. Essas pessoas que tu já revelou pelo teu Espírito, vai tocando, meu Deus, colocando a calma, colocando, ó Deus, a calmaria na alma, no espírito, no coração, tocando, meu Pai, livrando das dores no corpo. Pessoas que entrou aqui, meu Pai, quem sabe com insuficiência na saúde, meu Pai, pessoas que estão aqui, mas deixaram lutas dentro de casa, deixaram problemas, as que ainda vão chegar, ou as que não vão conseguir estar aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, meu Deus, de todas as coisas, as que são presas pelas lutas, as que são presas pelas provas, as que são presas, ó Deus, pelas enfermidades, as que não conseguem marchar diante da tua presença, as que, meu Deus, o inimigo tem cercado, as que o inimigo tem colocado prisões espirituais, pessoas que não conseguem vir para a igreja, Senhor, pessoas que não conseguem, Senhor, vir para a igreja nem de dia nem de noite, porque o diabo tranca a feira espiritualmente, porque o diabo coloca 1001 empecilhos, porque o inimigo põe, Senhor, os obstáculos. Pessoas que não conseguem reagir, pessoas que não conseguem lutar nas batalhas espirituais, pessoas que não têm, Senhor, experiências espirituais, e o diabo se aproveita disso, meu Pai. E o diabo se aproveita das vulnerabilidades, o diabo se aproveita das inexperiências espirituais, secando a lábia, e ele vem, meu Deus, como cercos, ele vem com problemas, ele vem com lutas, ele se aproveita, meu Pai, até mesmo da fé dessa pessoa, ele se aproveita da crença dessa pessoa, ele se aproveita, meu Pai, muitas das vezes da limitação dessa pessoa, e ele tranca os caminhos, ele tranca, Senhor, assim, meu Pai, as brechas que tu tem dado, ele tranca, ele vem com os problemas. Pessoas que não conseguem enxergar pela fé, pessoas que não conseguem enxergar, pessoas que, ó Deus, não conseguem, meu Pai, sim, meu Deus soberano, não conseguem processar, meu Pai, a fé, não conseguem processar a palavra
palavra, pessoas que até vêm para a tua casa, mas o diabo não deixa ela processar e a palavra ter raiz no coração. Pessoas que o diabo luta, pessoas que é como, meu Pai, aquela minha parábola do semeador, que quando sai ali fora o diabo já arranca tudo que foi plantado na mente dela, no coração dela. Meu Deus, livre essas pessoas, alcança essas pessoas nessa tarde, que estão passando aflições, pessoas que não conseguem ter, meu Deus, uma firmeza espiritual, pessoas que não conseguem ter, meu Pai amado, uma raiz espiritual, pessoas que não conseguem lutar contra o diabo, pessoas que não conseguem lutar contra as fraquezas, pessoas que não conseguem lutar contra as debilidades, pessoas que não conseguem reagir. Ajuda essas pessoas nessa tarde, vidas, almas que precisam da tua ajuda, porém não encontram forças, pessoas que não encontram resistência contra o inimigo. Senhor, ajuda essas vidas, ajuda, meu Pai, os que estão aqui nessa tarde, ajuda os que conseguiram vir, ajuda os que conseguiram superar, ajuda os que conseguiram romper as barreiras, romper as lutas, romper as provas. Ajuda os que chegaram aqui, meu Pai, que conseguiram, Senhor, romper as muralhas que Satanás colocou, romper os obstáculos que o inimigo pôs. Pessoas que estão aqui, meu Pai, que conseguiram, que tiveram discernimento espiritual de entender, sim, meu Deus, que o inimigo estava tentando barrar, que o inimigo estava tentando pôr barreiras, dificuldades. Senhor, ajuda a nossa vida aqui nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Pode se assentar as palmas que louvam a Deus, irmãos. Pode glorificar o nome do Senhor. Eu vejo assim, pela revelação do Espírito de Deus, o Senhor mostrava como que 8 pessoas, que tu pede a Deus ajuda para enfrentar o teu inimigo, que tu pede a Deus ajuda para enfrentar espiritualmente o teu adversário, tu pede ajuda, tu pede socorro. Eu vi essas 8 pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, sabe que precisa da bênção de Deus, sabe que precisa lutar, sabe que precisa ficar de pé, mas o inimigo tem lutado com a sua vida espiritual, o inimigo tem lutado com a sua, na área espiritual. Essas 8 pessoas, é uma luta para tu orar, é uma luta para tu, é só de você falar que vai para a igreja, parece que o dia vira de ponta cabeça, parece que o dia importa, parece que o que estava certo vira tudo ao avesso, porque o inimigo luta. E essas 8 pessoas pedem ajuda para Deus para superar, porque você sabe que Deus tem bênção, que Deus tem superações na tua vida, mas o inimigo luta ferronhamente como um dragão contra a tua vida. E parece que é assim, falou de vir para a igreja, parece que tudo sai fora do lugar, mas Deus quer te ajudar, Deus quer pôr um ponto final nisso. 8 pessoas, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta gente ainda, que a bênção do Pai. Isso, louvado seja Deus. As palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E o inimigo luta, o inimigo ele é astuto, o inimigo luta até com a gente, ele é que prega a palavra, luta, espiritualmente falando. São batalhas, são lutas, por essas madrugadas adentro aí o Senhor me despertou, sabe, irmãos, porque muitas vezes a gente quer, vocês vão entender o que eu vou falar. Muitas vezes a gente fala assim: eu já fui à tarde, preguei à tarde, já tá bom, eu vou ficar em casa à noite porque tem os gastos, eu atravessar a cidade com o carro, a gasolina, isso, aquilo, outro. E aí foi ficando, sabe assim. E Deus, nessa madrugada, Ele falou assim para mim, eu orando pelas pessoas, e o Senhor, no momento em que eu tinha terminado a oração, que eu fui me levantar umas 4h50 da manhã, o Senhor falou assim para mim assim: Cícero, eu ouvi a voz clara assim, e falou assim: muitos queriam estar em teu lugar, muitos queriam as oportunidades que tu tem, muitos queriam a chance de viver como tu vive na minha presença, muitos queriam ter essa fé que tu teve, de entender o meu chamado na tua vida e se entregar na minha obra. Muitos queriam, mas muitos não conseguem. E eu te dei esse privilégio. Eu te peço que tu se achegue mais dentro da minha casa, que tu socorre mais a minha casa. E Deus está falando da casa da oração. Que tu esteja mais com a tua família dentro da minha casa, do templo. Que tu leve a tua família mais para dentro da minha casa, porque muitos não têm essa oportunidade. E aí o Senhor me levou, sabe
perseguidos, dos cristãos que estão sendo mortos na Nigéria, dos cristãos que foram pegos na China esses tempos atrás agora, e foram todos executados, levados a campo de concentrações e mortos, porque foram pegos em cultos, onde que o governo lá é ditador, onde que não aceita, é um país ateu. A China é ateu, a China tem mais de 508 milhões de deuses, e eles não podem, e lá você não pode pregar. Deus falando assim para mim, lá você não pode fazer o que você faz aqui no Brasil, ir numa casa fazer visita, lá você não pode orar para ninguém, lá é proibido o evangelho, e em países que não pode ter a palavra de Deus, países que são controlados pelo sistema, onde você só pode ouvir uma palavra, sabe que jeito? E quando o governo libera pelo celular, em mensagem, e não é ninguém pregando, é uma mensagem que vem para você, um Salmo 23, um Salmo 26, um Salmo 88, é assim. Você não pode expressar a sua crença, você não pode expressar a sua adoração, aleluia. Deus foi falando assim comigo, sabe? E o Senhor foi falando comigo e foi quebrantando o meu coração, e o Senhor foi falando comigo assim: não ponha obstáculos, não invente obstáculos. Você ganha o que ficando dentro da tua casa? O que tu ganha ficando na casa matéria, na casa familiar? E não ganhamos nada, irmão. Sabe o que ganhamos? Quando nós não vigiar, fica na frente disso daqui, ó, vendo vídeo de TikTok, nem perdendo tempo, esquecendo quem está do outro lado, vendo coisas que não edificam a nossa fé, vendo violência na televisão, vendo o jornal dizer que roubaram o celular e mataram, e aí a tua alma se comove, e aí a minha alma se comove, né? Fica triste, o medo começa a tomar conta da gente, e aí você começa a falar: não vou nem sair de casa, não vou nem no mercado, não vou roubar meu celular, não vou roubar. É isso que o inimigo faz, é isso que o inimigo apronta. O inimigo quer ver nós dentro de casa, o inimigo arruma, né? E tenta pôr, né? Às vezes um obstáculo. O inimigo tenta fazer com que nós criamos obstáculos na nossa vida. E o Senhor foi falando coisas mais comigo assim, e o Senhor foi comovendo o meu coração assim, falando com a minha pessoa. Então assim, muitos não têm a oportunidade que você teve aqui hoje, entendeu? De vir fazer essa campanha, desse culto liberal aqui no Brasil. O Brasil é um país, sabe por que o Brasil está passando grandes apertos com homens severos? Porque o Brasil tem que aprender a adorar a Deus, porque o Brasil tem que dar mais valor, o Brasil tem que aprender a dar mais valor. Sabe por que homens tiranos estão no trono? Porque o próprio Deus permitiu para oprimir essa nação, para essa nação chegar mais perto de Deus, para essa nação poder quebrantar mais perto diante do Senhor. Sabe por que tem homens tirando, fazendo e acontecendo, e ainda que eles não estão perseguindo a igreja, por causa das leis aqui no Brasil que ainda protege o cristianismo, que ainda protege a tua liberdade de crença religiosa, que ainda protege você. Ainda bem que eles não estão perseguindo, ainda bem que, mas está cheio de ordens lá dentro de Brasília, viu, irmãos? Quem estuda sabe o que eu estou falando. Está cheio de ordens, de decretos para ser assinado. Sabe por que não foi assinado ainda? Porque Deus tem pelejado por essa nação. Sabe por que você ainda está aqui dentro da casa de Deus? Porque Deus tem pelejado, querendo ou não, usado pessoas lá dentro para lutar pela legalidade religiosa, para lutar pelo cristianismo, para lutar pela família, para lutar. E mesmo assim nós estamos vendo assim aos poucos as coisas escambar, mas Deus assim, Ele entra no controle da situação, e muitas das vezes Ele permite certos apertos, porque o Brasil é o país mais abençoado que tem pro evangelho. Você acha que esses países comunistas não é louco para entrar aqui dentro? Você acha que o Hamas não é louco para entrar no Brasil e matar, destruir? Louvado, ele é louco, só que Deus não tem permitido, porque Deus tem escolhido o Brasil para ser um país onde levantar pastores e missionários para levar o evangelho. Na Europa não tem missionário, a Europa é um país rico, a Europa é a Libra. Eu converso com pastores de lá da Assembleia de Deus e falo que os cultos de lá são horríveis, frios, cultos frios, porque lá o dinheiro é que fala mais alto. A Libra, ele falou: pastor Cícero, tem crente aqui que se desviou porque ficou rico, tem crente aqui que abandonou a fé, porque aqui a Libra na Inglaterra vale muito mais. Lá cristãos que saíram crentes aqui no Brasil e foi para lá, para a Inglaterra, para tentar a vida, conseguiram
conseguiram, que nunca conseguiram aqui no Brasil, e deixaram Deus de lado, né? Conseguiram a fortuna, conseguiram. Então são cultos frios, irmãos, porque a Europa é fria, porque a Europa é só ilusão, porque a Europa é fria para o Evangelho, porque a Europa é fria. Grandes evangelistas do passado, Charles Spurgeon, John Wegner, Dina Vigg e Daniel Berg, fundadores das Assembleias de Deus de Belém, foram expulsos de lá, porque levaram, porque começaram lá o Pentecostes, o avivamento, foram expulsos das igrejas de lá do passado, e onde eles vieram ficar a estaca do avivamento, na cidade de Belém do Pará. Por isso Assembleia de Deus do Belém, porque lá foi ficada a estaca do avivamento, através de Daniel Berg e de Navig, fundadores das Assembleias de Deus do Belém. Aonde veio ficar a estaca do avivamento? Aqui no Brasil. Aonde que o Evangelho veio? Aonde que Cristo olhou? Para os brasileiros, para os hispanos, de peles morenas, de peles claras, pardas. Deus olhou para os hispanos, que somos nós, latinos-americanos, para que o Evangelho pudesse propagar aqui, e para daqui Ele arrancar homens e mulheres da prostituição, das drogas, levantar como homens e mulheres de Deus e enviar para o mundo, enviar para uma Europa fria, enviar para uma Europa gelada, enviar para uma Europa fracassada espiritualmente falando, para levar o avivamento, para levar, aleluia, a verdadeira palavra de avivamento, de levantamento. Mas tem países do mundo, da Europa, lugares onde a Barcedão e muitos outros países, da Turquia, países, Paquistão, onde você não pode nem pensar em falar que você é crente. E se eles pegarem uma concentração como essa que nós estamos aqui agora, vai morrer eu e você, porque o governo não permite falar de Cristo lá. Israel, capital, Tel Aviv, não aceita citar o nome de Jesus, porque eles não acreditam que Jesus já veio. Eles esperam Cristo até hoje, e por isso que eles vão ser enganados pelo anticristo, pelo falso Messias, porque eles esperam um Cristo rico, um Cristo de carro de ouro, de carruagem. Eles esperam um Cristo, aleluia, adornado de soldados ao seu lado. Não, e o nosso Cristo já veio. Por isso que Jesus se virou para os gentios, que somos eu e você. Por isso que você tem liberdade aqui no Brasil. Aproveite a liberdade que Deus te deu. Adore a Deus. Não sei qual é o seu credo religioso, não sei qual é a sua crença, não sei qual é a sua denominação, mas adore ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Acate a cada oportunidade que você tem de vir para a igreja, de dia, de noite, de fazer campanha. Isso você não vai ter na Europa, isso você não vai ter no Japão, isso você não vai ter na China, isso você não vai ter em países da Europa. Essa liberdade de você olhar e falar assim, não, hoje eu vou para a igreja, e ninguém te perseguir, e ninguém te matar, e ninguém tirar a tua vida. No Egito, eu vou conversar com um pastor de lá, ele fala assim que mulheres do Egito, cristãs, elas vivem fugindo, elas vivem em fuga do Cairo para as redondezas do Egito. E quando elas são encontradas, às vezes elas precisam ir para o outro lado para ver famílias. E quando elas são encontradas por mercadores e por homens, elas são abusadas sexualmente, aleluia, são violentadas. Ainda mais quando eles percebem que é cristã, eles fazem tudo quanto é tipo de anarquia que você pensar. Porque no Egito, no Cairo, o evangelho é proibido. No Egito, o evangelho... não, mas por que tem as igrejas lá? São todas controladas, viu, querido? Não se ilude com o sorriso de ninguém, viu? Mas por que Deus amor tem muitos lugares do mundo? Porque tem lugar que ela é controlada, tem lugar que ela é limitada. Aleluia. Deus é amor do Egito, Deus é amor da China, é limitada. Lá é limitado, não é a liberdade que você tem aqui, não é a liberdade que você tem de dar glória a Deus na Deus é amor da China, não é a liberdade que você tem na Deus é amor da China de sair evangelizando por aí. Aleluia. A liberdade dessa Deus é amor aqui no Brasil é maior do que as igrejas dos exteriores. A liberdade da Deus é amor na China não é a mesma liberdade daqui. Então é tudo controlado pelo sistema. E se pisar na bola, o pastor volta no caixão. E se é que volta no caixão, se pisar na bola é executado. Cuba, países, lugares que são comunistas, irmãos, onde pessoas não têm a nossa liberdade que nós temos. Amém? Então adore a Deus. Você está aqui nessa tarde, em nome do Senhor, glorifique e exalte o nome de Cristo, porque Ele é poderoso para a tua vida, em nome do Senhor. As palmas que louvam o nome de Jesus. Amém?
E aqui no Brasil o diabo luta com nossa fé. O diabo luta com nossa vida, né, irmãos? Porque ele luta, porque ele sabe que aqui tem muita liberdade cristã. Então ele luta com a tua fé, ele luta com as igrejas, ele luta com os pastores, ele luta para trazer escândalo, ele luta para trazer isso, aquilo outro, ele luta para você olhar e falar, não vou mais lá não. Ou ele fez isso e aquilo outro, para você ficar dentro de casa ali, ó, e ele açoitando com as provas, e ele açoitando com as lutas, e ele açoitando. Tem gente que o diabo quer açoitar, que está aqui nessa tarde. Deus está te dando vitória, aleluia, recebe a bênção de Deus. O diabo não vai te açoitar nessa tua luta, nessa tua provação, aleluia. Deus vai te dar vitória, vai te dar autoridade. Ó, tem duas pessoas que Deus está te dando autoridade para expulsar o diabo de dentro da tua casa. Duas pessoas, uma está faltando a outra, rápido. O diabo está tentando ali, e Deus está te dando autoridade para você expulsar. As palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amém, irmãos? Era para estar comigo aqui o nosso irmão cooperador Alberto Garcia, mas ele mandou uma mensagem dizendo que não pode sair. Está vendo, irmãos? Não é todo mundo que tem essa liberdade, não é todo mundo que pode estar aqui. Ele falou, Cícero, eu não vou poder ir hoje, terça que vem eu vou, porque meus pais, a minha irmã está meio doente, não pode vir ficar com os meus pais, e eu infelizmente não vou poder ir. Está vendo? Não pode, filho. Entende, irmãos? Não pode, tem suas lutas. O inimigo cerca em lutas, entende, irmão? O inimigo tenta travar, entende? E aí são as lutas, são as provas. E aí quem sou eu para indagar, não é verdade? Uma vez eu lembro que meu sobrinho levava ele para pregar sempre, agora ele não pode estar saindo muito. E aí meu sobrinho falou para ele, por que você não coloca teus pais numa casa de idoso? Ele falou, já pensei nisso, Mateus, mas eu não consigo. Aí às vezes alguém pode falar, então passa a luta porque quer. Não é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É fácil falar, põe sua mãe numa casa de idoso para os outros cuidar, põe seu pai na casa do idoso para os outros cuidar. É fácil falar, meu pai está lá dentro da casa dele, minha mãe já partiu com Cristo. Então é fácil falar, né? É fácil falar enquanto sua mãe está com saúde. Eu falei para o meu sobrinho, falei, Mateus, é fácil falar, mas porque a França, minha irmã, que é a mãe dele, é nova ainda, né? Então é fácil. Agora eu queria ver se tivesse na pele, se teria coragem de falar isso. Põe na casa do idoso lá. Mas já tem os profissionais, mas os profissionais são limitados psicologicamente, eles batem também, se precisa. Quando pega o controle, batem. Batem. Quando pega, porque você vê vários aí notícias na mídia de cuidadores agredindo, porque perde a paciência, porque a mente de uma pessoa com Alzheimer não é mais a mesma coisa. Já na velhice, a nossa mente já não vai mais tendo aquele mesmo equilíbrio. A pessoa vai ficando teimosa, é assim, é o ciclo da vida, é a idade que chegou, é o cérebro que já não funciona mais direito, é o corpo, é o entendimento que já não quer mais entender que tem que ser assim e tem que ser aquilo outro. Não é mais que nem a nossa mente que fala, não, vai ficar teimando ali, e o psicológico vai perdendo. Por quê? Porque não é sangue da pessoa. Amém, irmãos? Se tu tem filho que já é mãe, já é sangue, já está matando, já está agredindo, imagina que não é verdade, irmão? Então assim, é fácil falar que ele quer pegar as provas com a mão, é fácil falar que fica cedendo as provas, mas eu quero ver estar no lugar da pessoa, deixar a mãe e o pai lá na mão dos outros. Por mais que vai ser uma casa de idoso, que vai ter um cuidado, mas é fácil falar, se desprender. Amém, irmão? Você sabe o que é o duro? É quando vem como eu posso te dizer, você se desprender fisicamente. É como a morte. Ninguém aceita a morte. E quando chega a hora de enterrar, você vai sentir agonia, porque aquela vida você não vai ver mais. Porque você vai chegar lá e vai ter as lembranças dela na tua memória, a roupa, a hora que chegava, aquele costume. Fulano vai chegar, não vai chegar mais. Então se desprender fisicamente é duro até em vida às vezes, né? Por que um homem ou mulher sofre quando se separa? Porque se desprender fisicamente é difícil. Aqui embaixo, esse sentimento terreno. Por isso que Jesus sentiu agonia no sentimento terreno, no sentimento quando ele sentiu a dor do jardim de Getsêmani, a agonia que ele viu que ele ia passar, ele sentiu aflição, ele sentiu angústia, ele sentiu desespero. Ele falou, minha alma está com medo até a morte. Os discípulos olhou aquilo e quem sabe se espantou, não é verdade? Ver o mestre
falar isso, ver aquele que curou, aquele que ressuscitou, agora falar que está com medo, é o sentimento 100% homem e 100% Deus, 100% pensamento celestial e 100% pensamento humano, físico, psicológico. E o psicológico da gente às vezes pira por causa da luta, e às vezes o psicológico nosso pira por causa da prova, por causa da luta, por causa da agonia, por causa daquilo que nós vamos enfrentar. Só de enfrentar uma luta, uma enfermidade, o psicológico já vai a milhão, irmãos. Agora imagina uma pessoa se desprender do pai, da mãe, só ele ficou de solteiro lá, né? Só ele, então é ele que sobrou para ele cuidar. Agora se desprender, eu creio que emocionalmente ele não tem coragem, e aí fica no preço, claro que fica, né? Porque o pai e a mãe que cuidou, né? Que cuidou dele, então é fácil falar, põe na casa de idoso, porque a gente hoje Deus me ensinou a estar no lugar do próximo. Eu não tinha isso comigo, irmãos. Para mim, cada um, hoje eu olho para as almas, Deus me ensinou a olhar com misericórdia, entende? Entender a luta que cada um passa. Às vezes, tem alguns que às vezes teimam, que Deus mandou já sair da situação. Tem, claro que tem, mas tem uns que não conseguem entender a palavra de Deus. Tem aqueles que não conseguem processar o que Deus manda fazer, não é verdade? Tem aqueles que ficam na luta, então ele não tem coragem de levar os pais deles para uma casa de idoso, não tem coragem de se desprender fisicamente, de só passar para ver e depois ir embora, porque não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai ser, como, porque não é do jeito que ele trata, ou não é do jeito que o outro trata. Você deixar uma pessoa na casa de idoso não vai ser mais do jeito que você tratava, não vai ser com a sua paciência, a paciência dos outros, e paciência dos outros é limitada. Então assim, eu falei para ele, irmão, tá tudo bem, na outra terça você vai, não precisa esquentar a cabeça. Por quê? Porque se eu for falar assim, não, mas você falou lá na frente, eu não estou entendendo a parte dele, a prova dele. Você está entendendo, irmãos? Vocês podem ver que é difícil ele vir para a igreja, que é difícil ele estar aqui, e alguém pode falar, não vem porque quer, também fica só atrás de pai e mãe. Mas é fácil falar, aleluia. E quem honra pai e mãe, louvado seja o nome do Senhor, ele às vezes cai em prova para honrar o pai e a mãe, louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus ajude, que Deus abençoe. Mas terça-feira que vem ele vai estar aqui em nome de Jesus. Eu falei, irmão, fique em paz, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Deus tem um ministério na minha vida, Deus tem um ministério na vida dele, né? Então assim, a gente não pode às vezes se apegar, falar, não, nossa, mas, né? E a gente que tem chamada tem que se virar com Deus, né? Eu não poderia ficar lá em casa, mas ele não vai, não, o Senhor tem plano na minha vida, tem obra. Eu já andei 5 anos e 8 meses na obra, 12 estados e 3 países da América Latina. Muitas vezes só minha esposa não podia ir, e era eu que tinha que ir. Muitas vezes é você que tem que ir, muitas vezes não é ninguém que tem. Você está aqui hoje, alguém poderia estar aqui com você, mas não está, porque é você que tem que estar aqui nessa campanha Jesus e as águas purificadoras, para purificar a tua fé, para purificar a tua mente, para purificar a tua alma, e você vencer, e vencer também junto à tua família, pela tua fé, pela tua confiança, em nome do Senhor. As palmas que louvam e engrandecem em nome de Jesus, amém? O Espírito de Deus alimenta 3 pessoas aqui nessa tarde e te dá força para a tua vida. E o que tu precisava ouvir, o Espírito de Deus já foi falando com a tua vida. 3 pessoas que a benção, 1, 2, está faltando palmas que louvam e engrandecem a Deus. O Espírito Santo de Deus também me revela 3 pessoas, e essas 3 pessoas vocês esperam e vocês aguardam até hoje. É como se fosse uma resposta humana, mas a resposta não vai vir humana, ela vai vir de Deus. E Deus vai te abençoar. 3 pessoas, 1, está faltando ainda isso, falta mais uma pessoa, rápido, não quer, palmas que louvam e engrandecem a Deus. O Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa que, assim, parece que foi como algo que desabou sobre ti, e teve um problema aí, e parece mais foi inesperado, e parece que algo desabou sobre tua fé, sobre tua vida, mas Deus diz assim, haverá mudanças, diz o Senhor. Onde está essa pessoa? Não sei o que aconteceu, mas aconteceu assim, algo que mudou totalmente o ambiente, algo que
veio para tentar desanimar, mas Deus está jogando por terra. Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Tem duas pessoas precisando do toque de Deus, e esse toque de Deus é para que uma porta se abra, e Deus vai abrir essa porta. Duas pessoas, uma está faltando a outra. Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus revela também uma pessoa, e eu vejo assim uma dificuldade na hora de dormir, e Deus quer repreender. Cadê essa pessoa? Rápido. Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus também me revela duas pessoas. Essas pessoas enfrentam o trânsito, e Deus quer te livrar de um acidente. Aonde está? Está faltando ainda. Quer a bênção? Isso, falta mais uma pessoa. Vocês enfrentam o trânsito, e Deus, Ele quer te dar livramento. Aonde está? Quer a bênção? Rápido, não quer? Dê palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus me revela também três pessoas com problemas no esôfago. É como que coisas que surgem, até tipo piniqueira, tipo irritação. Deus quer tocar também na vida dessas três pessoas, no seu esôfago. Uma, está faltando ainda mais duas pessoas. Isso, irmão, falta mais duas pessoas. Que a bênção é como te dar piniqueira em seu esôfago, é como que fica aquela coisa chata, e Deus quer te dar livramento. Aonde está a falta? Não quer? Eu deixo para trás, rápido. Não quer? Deus quer tocar em teu esôfago. Das palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. O Espírito de Deus também mostra duas pessoas em um propósito que tu entrou, mas esse propósito ele foi em meio de certas coisas que tu precisa, e é um propósito material. Duas pessoas, duas, as palmas que louvam e engrandecem a Deus. O Espírito Santo de Deus me revela também uma pessoa, e o Espírito Santo de Deus fala assim para a tua vida, que para tu suportar mais um pouco, porque Deus está vindo aí, porque é como que eu vejo assim, tudo mudando, mas também está ferrolha a tua luta, também está ferrolha a situação na tua vida, mas Deus diz: aguente, porque vem vindo coisas grandes da parte de Deus. Por isso o inimigo está lutando dessa forma, amém? Não quer, eu deixo para trás, rápido, quer a bênção, rápido, não quer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, por isso a luta, as provas, Deus vem com situações, viu, que grandes, e o inimigo está se tentando impedir. Deus te abençoe. As palmas que louvam a Deus. Teve uma pessoa que recebeu um chamado, para que eu não sei, se é para levar a palavra, se é para ir, sei lá. Deus mostra assim um chamado, era para ir, que veio assim, era para ir, mas te bateu uma certa dúvida, te bateu uma certa desconfiança e ficou, mas foi o chamado de Deus. Onde está essa pessoa? Falta, não quer o dedo para trás. Foi o chamado de Deus, mas ficou na dúvida, ficou naquilo e ficou. Palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus também revela uma pessoa aqui nessa tarde, que até assim, como se fosse, eu vejo o inimigo tentando pôr muita raiva no teu coração. Não é raiva, é para você perder paciência, assim, eu vejo o inimigo tentando pôr isso no teu coração, para você estourar, porque aí estourando, aí vem a confusão, aí ele faz o que ele quer. Deus está repreendendo. Aonde está, quer a bênção de Deus, não quer, ele quer pôr assim, que você perca a paciência para ter confusão, tá? E aí é o que ele quer confusão mesmo, porque aí ele faz o que ele quer. Deus está repreendendo, viu? As palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Tem uma pessoa aqui, que eu vejo você perdendo as forças nas pernas, e Deus quer tocar em tuas pernas. Onde está essa pessoa? Que a bênção te falta força. Palmas que louvam e engrandecem a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus revela também uma pessoa, está aqui essa pessoa, e Deus ele manda te dizer assim, que não precisa, e às vezes não adianta o inimigo querer vir outras coisas na tua mente, amém? Que é aquilo que Deus te falou, é aquilo que o Senhor prometeu na tua vida, e Ele vai cumprir. Então não adianta o inimigo vir com outros tipos de pensamentos, porque Deus vai pôr por terra o teu adversário e vai te entregar as honras. Cadê essa pessoa? Falta ainda, que é a bênção. Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor, amém? O Espírito de Deus também me revela 4 pessoas com enfado. O seu enfado é muito grande. Deus quer te ajudar. Parece até que vai te dar infarto, para você poder entender a revelação. É como que princípio de
de infarto por causa do teu enfado. Deus quer repreender 4 pessoas, uma, está faltando ainda 2, falta mais 2 pessoas rápido, não quer eu deixo para trás, isso, falta mais uma pessoa, o teu enfado é muito grande e Deus quer repreender. Aonde está? Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do... Tem uma pessoa se perguntando se tem veias de teu coração entupidas, tá? E Deus diz: está te dando livramento nessa tarde. Aonde está essa pessoa? E você se pergunta, porque tem certas ferroadas, e você pensa: será que é veia entupida? E Deus te diz: eu te livro nessa tarde. Aonde está essa pessoa? Não quer, eu deixo para trás, quer a bênção, não quer. Você se pergunta: será que é veia entupida? Porque te dá certas ferroadas no teu coração. É no teu coração. E Deus te diz: eu te livro nessa tarde. Creia no Senhor Jesus Cristo. Aonde está, não quer, eu deixo para trás. Isso, tá? Deus livra em nome do Senhor. As palmas que louvam e engrandecem a Deus. O Espírito Santo de Deus também me revela 4 pessoas dessa revelação. O Senhor mostra assim tanta, é como se fosse tantos pensamentos que estão na tua cabeça aí agora, que você não consegue processar sabe? Mas então são pensamentos assim, e que o próprio inimigo entra no meio para te deixar até meio aéreo. Parece que do nada você fala: eu preciso cuidar da vida, porque senão esses pensamentos te prendem. E é o próprio adversário lutando com a tua vida espiritual. Deus quer te ajudar, tudo dará certo em nome do Senhor. Creia. São 4 pessoas, quer a bênção rápido, não quer uma, está faltando ainda gente, não quer, falta ainda isso, falta pessoas ainda, não quer. São tantos pensamentos que o inimigo, sabe assim, parece que ele quer dar um nó na tua mente, e Deus está repreendendo. Falta isso. Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus punhou por terra uma macumba na vida de 10 pessoas aqui, ó. Deus punhou por terra uma macumba, tá? Deus jogou por terra. Teria sinais até dentro do teu quintal. Isso. Falta mais gente. Isso, falta mais pessoas, que a bênção foram 10, isso, recebe a bênção de Deus, falta mais pessoas, não quer, eu deixo para trás. Deus põe por terra uma macumba, e Deus dá livramento. As palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor, amém, Jesus. É como que eu vejo uma pessoa subir uma escada e ao mesmo tempo volta para trás, tá? Subindo e de repente volta, tá? É como se, sabe assim, não consegue subir, mas Deus, ele vai entrar com providência e tirar certas situações que te impedem de subir essa escada. Aleluia. Falando materialmente, falando espiritualmente, são coisas que você parece que quando está no topo, parece que tem algo que te arrasta para trás. E eu vejo um espírito que quando tu começa a subir essa escada, é como que ele gruda na tua roupa e te puxa para trás. E ele está caindo por terra nessa tarde. E Deus joga ele por terra nessa tarde. E Deus põe ele por terra nessa tarde. Aonde está? Palmas que louvam e engrandecem o nome santo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tem gente aqui, ó, que Deus está livrando pessoas da tua família. Deus está mostrando mais uma vez. E Deus está falando mais uma vez: eu estou livrando pessoas da tua família. Mais uma vez eu estou livrando a tua casa do luto. Mais uma vez eu estou livrando pessoas da tua família da morte. Mais uma vez Deus está dizendo aqui por um todo, tanto para mim quanto para você que está aqui nessa tarde. Deus está falando mais uma vez: eu estou livrando a tua ramateca, a tua casa da morte. Mais uma vez eu estou livrando gente da tua família da perseguição, porque eu olho assim, estou vendo o espírito da morte sobrevoando em alta velocidade, rumo e mirando a tua casa, e Deus diz para 14 pessoas: mais uma vez eu estou livrando a tua casa, mais uma vez eu estou livrando pessoas da tua família da morte. 14 pessoas. Isso, recebe a bênção de Deus, recebe a vitória do Senhor, recebe a lavaçúbia cantarágua. Mais uma vez Deus livra. Deus está falando: mais uma vez eu estou dando livramento, mais uma vez eu estou chegando para livrar em nome do Senhor. Mais uma vez o Espírito de Deus está falando aqui nessa tarde: eu estou chegando para ser livramento em nome do Senhor. Tem uma pessoa que está aqui: tu é pai, tu ia perder a tua perna por causa de uma enfermidade, uma cirurgia, e tu ia perder um pedaço da tua perna. Deus está mostrando, e Deus está te livrando você. Onde está essa pessoa? Palmas que louvam e engrandecem a labacaia, clama, sube e canta lavastéria, alamantui que derrava, sube de camanádia. Deus livra em nome do Senhor. Tem
tem 4 pessoas que parece que tu está pisando em espinhos, falando espiritualmente, as tuas provas, e Deus mostra assim, parece que tu está pisando em espinhos. Chegou um momento em que parece que tu se deparou com os espinhos, mas a unção do Espírito quebra a ponta dos espinhos para tu prosseguir. 4 pessoas, quer a vitória? Uma, lá atrás, falta ainda mais 2 pessoas, quer a bênção? Isso, falta mais uma pessoa, rápido, não quer, eu deixo para trás. Palmas que louvam e agradecem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem assim aqui 2 pessoas que eu já quero entrar na palavra, que o teu sono ele é assim, ele é atacado. Presta atenção. O Senhor está me mostrando assim, o teu sono ele é assim. Vem o sono natural, mas tem vezes que tenta se aproximar de ti, um sono profundo. E esse sono, Deus está me revelando, é o espírito da morte que tenta tocar em ti quando tu se adormece, quando tu dorme, quando tu ali. E para você saber que é com você, quando esse sono profundo vem, que tu consegue se despertar, tu passa a mão no braço, parece que está meio frio. Essas 2 pessoas, e Deus está te livrando nessa tarde. 2 pessoas estão aqui, falta ainda, não quer, eu deixo para trás. O teu sono, ele parece que o natural quando vem, você não sente, mas tem vezes que vem o profundo, um dado sono profundo, que o próprio adversário, o espírito da morte tenta tocar em você quando tu se deita para dormir. E para saber que é com vocês, quando vocês acordam, quando vocês passam a mão no braço, parece que gelo, parece que está meio gelado. E Deus está repreendendo. Era assim que o inimigo queria te matar, era assim que o inimigo queria tirar a tua vida, e Deus está ponhando ele por terra. 2 vidas que está aqui, ainda não levantou a mão, quer a vitória, não quer, eu deixo para trás. Você sente um calafrio, para melhor dizendo, para você poder entender, quando você se desperta desses sonhos profundos. Aonde está, não quer, falta. Se for irmão, receba pela fé, mas as 2 pessoas não levantou a mão, amém? Eu vou deixar para trás, que eu já quero pregar a palavra. Falta, não quer, louvados, parece que te dá um arrepio, assim, e lá, viu? É desse jeito, né, irmão? É dessa maneira. Falta mais uma pessoa, rápido, não quer, eu deixo para trás. As palmas que louvam e engrandecem a Deus, eu posso sentir, eu não consigo segurar. Revelação, que Deus possa ajudar a tua vida, e essa pessoa também recebe a bênção da mesma forma, da mesma maneira, em nome do Senhor, viu? E Deus me mostra aqui assim, como que Deus manda dizer para pessoas aqui, ó, pela revelação do Espírito de Deus, tá bom? Deus fala para pessoas que Deus, ele vai entrar com uma providência assim, uma calmaria na tua vida, e Deus manda te dizer, essa calmaria para 6 pessoas, é para aquietar o teu coração nessa tarde, viu? É para aquietar a sua alma, e Deus manda dizer para essas 6 pessoas que está aqui, tu vai se assentar naquele lugar, naquela cadeira, tu vai assinar aqueles papéis, e tu vai sair com a bênção de Deus. Xanabianegia barra séria, Lamanáfia, Superprofloflosequébia, Riquidequébia, Lamácia, Quetenega Rabá. Vai sair com a bênção de Deus. Xanabianegia subcantagábia. Vai sair com a bênção de Deus. Deus está falando, ó. E Ele acalma a tua alma e te diz: tu vai sair com a bênção de Deus. Vai sentar e vai assinar. Louvado seja Deus. E o diabo vai ver. E você vai sair com a bênção de Deus. Falta mais gente aqui, ó. Isso, as cegas, palmas que louvam e engrandecem a Deus, amém, irmãos? Que Deus abençoe. Aliás, se Deus assim, Ele mostra assim, cada revelação, e Deus mostrava isso assim, 6 pessoas se sentando e assinando freneticamente, falando: meu Deus do céu, bênção de Deus para a tua vida, viu, irmãos? Bênção do Senhor, tá? Que Deus ajude. Tem 2 pessoas que Deus está tirando um incômodo no seu pensamento, está incomodando aí. Deus já pôs por terra esses pensamentos que te incomodavam. Cadê essas 2 pessoas? Rápido, entrou aqui e estava com esse pensamento te incomodando, e Deus já repreendeu. Cadê essas 2 pessoas? Rápido, eu quero pregar a palavra. Isso, irmão, Deus abençoa. Falta outra pessoa, não quer, que a bênção ali, palmas que louvam a Deus. Eu quero fazer assim bem rápido, aproveitar que os irmãos estão de pé, a parte das ofertas. E já quem trouxe a Bíblia, abrindo o livro, o Evangelho aqui de João 4, o verso de número 14, amém? Hoje é o primeiro dia dessa campanha, tá? Eu sou as águas, Jesus e as águas purificadoras, tá bom? Na terça-feira que vem o nosso irmão Alberto vai estar aqui, então ore por ele, viu, irmão? Porque assim, lutas que prendem o ministério de uma pessoa. Ele tem uma enorme sede de ajudar aqui
com mais frequência, com mais veemência, entendeu? Nos cultos, ajudar as pessoas, até que às vezes precisam de ajuda para orar por revelação. Ele quer, a gente conversa muito, ele falou assim: eu quero ajudar, mas a luta é grande, a luta, a prova, ela é complicada, eu não posso sair, eu não posso. E é como eu falei, falar assim, põe ali eles na casa do idoso, é fácil, ele não, mas para a pessoa fazer isso é difícil, entendeu, irmãos? Porque se colocar no lugar dele, entregar os pais para a casa de idoso, para pessoas olhar emocionalmente, ele não vai ficar bem, entende? Porque não é a mesma coisa de você cuidar da sua mãe, de você cuidar do seu pai. São pessoas diferentes, como eu falei, não é sangue delas, entende? Não é sangue. Então é difícil para um homem de Deus, assim, e o inimigo luta muito com o ministério dele. Então assim, é orar em nome do Senhor. E eu creio que terça-feira que vem ele vai estar aqui em nome de Jesus. Ele até pede perdão, desculpa, fala, irmão, fique em paz, tá? Porque às vezes, até a gente, às vezes o inimigo tenta nos enroscar para não fazer a obra de Deus, amém? Mas Deus dá vitória em nome de Jesus. E terça-feira que vem ele vai estar aqui. Lembrando os irmãos aqui, ó, que são membros, à noite terá reunião com todos nós aqui, não é isso, irmã Raquel? Presbítero Manuel de Moraes já postou no grupo da igreja, reunião com todos os membros e obreiros aqui, essa noite, viu? Nessa terça-feira à noite, tenha membro aqui, louvado participe, não perca, né? É uma reunião que não pode faltar, assuntos da obra de Deus, tem algumas novidades, de benefícios para a obra, né? Então nós temos que estar presentes aqui em nome do Senhor. João capítulo 4 e versículo de número 14, Evangelho de João capítulo 4, pode passar, irmã, com as ofertas, amém, em nome do Senhor, capítulo 4, e o verso de número 14, quem pode passar com os votos aqui em nome do Senhor? Dói, e Deus quer te dar vitória, isso. Tem uma pessoa também assim que sente uma determinada zonzura quando faz movimentos frenéticos. Aonde está você? Isso. Aqui tem uma pessoa também que Deus, ele manda te dizer desta seguinte: tem uma situação familiar, falta, e Deus vai te dar vitória. Isso. Deus vai dar vitória em uma situação familiar. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus também mostra uma pessoa que você como que tem aceleramentos no coração, que parece que uma arritmia, tá? E isso te incomoda. Cadê essa pessoa? Lá atrás, a irmã de branco. Tem uma pessoa também que Deus quer abençoar onde tu tem que ir. Eu não sei porquê, mas Deus mostra assim: aonde você tem que ir, tem que ir, e Deus quer abençoar, direcionar, mas tem que ir. E Deus quer dar vitória, quer a bênção, não quer. Muitas pessoas levantaram a mão, mas não confirmam isso. Deus quer ir, onde tem que ir, em nome do Senhor. 14, verso 14 de João, capítulo 4, 14, fala assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, essa fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém, irmãos? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí no verso 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor. Quero deixar o Espírito de Deus tomar a palavra aqui nessa tarde, em nome de Jesus, tá bom? A Bíblia mostra a história, no livro de Evangelho de João, e o capítulo 4, versículo 5, a Bíblia mostra a história dessa mulher samaritana. A Bíblia vai contar e vai narrar que essa mulher teve um encontro com Jesus no poço. Aquele poço era um poço simbólico, era um poço onde Jacó praticamente fundou aquele poço, era um símbolo para aqueles samaritanos. Jacó furou aquele poço. Aquele poço era marcado por uma história patriarcal. Aquele poço era marcado por uma história de um herdeiro, um neto que herdou uma parte daquela terra de Samaria e cavou ali o poço. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela chega ao encontro ali para pegar água ao meio-dia. Ela ia ao meio-dia porque era menos filha naquele poço. E ela chega toda vestida com as suas vestes, e dentro delas havia muitos baldes que ela levava. Então nós olhando para essa palavra e olhando, louvado, e vendo a necessidade dela, vimos que ela tinha necessidade de alguma coisa.
Quando a Bíblia mostra e vai dizer que ela vai pegar água, então ela tinha necessidade de alguma coisa. Ao levar baldes, representava que ela precisava também suprir pessoas que habitavam junto com ela. Aleluia. Mas a Bíblia diz que agora ela vai ter um encontro com um rabino e com uma samaritana. A Bíblia vai mostrar que essa mulher, ela carregava um trauma em sua vida. Essa mulher era rejeitada. Os samaritanos, eles acreditavam em Deus, mas eles acreditavam em Deus das suas maneiras, segundo as suas religiosidades. Eles entendiam uma outra forma de adorar a Deus. Eles se falavam que para se adorar a Deus era de uma maneira. Eles não tinham assim um entendimento. Eles viviam debaixo de uma religiosidade. Eles viviam debaixo de uma religiosidade morta, fria, sem vida, sem nexo, sem presença de Deus. Religião não significa que é presença de Deus. Religião sem presença de Deus é morta. Dizer que é religioso, mas não conhecer aquele a qual você adora, é uma presença morta, é uma situação morta. Os samaritanos viviam assim. Eles acreditavam em Deus da maneira deles, no entendimento deles. Eles não tinham experiências espirituais. Eles adoravam a Deus, mas eles não tinham relacionamento com Deus. A maneira deles adorar a Deus, eles falavam que eles adoravam a Deus porque o poço de Jacó foi construído ali. Por isso que teve a separação entre judeus e samaritanos. E os judeus categorizavam os samaritanos como cães, como pessoas rejeitadas da sociedade. Os judeus sempre foram muito mais religiosos. Os judeus sempre foram muito mais ferrolhos. Os judeus sempre foram muito mais rejeitosos. Negaram o Cristo, negaram o Filho de Deus. A Bíblia diz que essa mulher, ela está ali naquele momento de sua necessidade. Por trás dela não tinha só aqueles baldes de água que ela precisava. Por trás dela tinha uma história, tinha um sentimento. Por trás dela, ela carregava uma situação na vida dela de desprezo, de opressão, aleluia, de uma vida sentimental destruída. Ela já tinha sido mulher de 5 homens e já estava com o 6º. Então eu já noto uma maldição hereditária na área sentimental dessa mulher. Eu já vejo uma maldição hereditária que essa mulher carregava na sua vida, um sentimento de fracasso. Olhando para a história, vai dizer que ela tinha 5 e nem que ela estava era dela. Então notamos uma maldição que a perseguia, aleluia. Mas era uma religiosa, mas não tinha conhecimento de Deus, servia a Deus conforme seus entendimentos, conforme suas religiosidades. Uma história difícil, uma história sobrecarregada de depressão, de sentimento, de angústia, de sentimento espiritual abalado, de vida espiritual destruída. Uma mulher que não era benquista nem no meio dos samaritanos, uma mulher que tinha uma história marcada por desprezo, por desadoros, até no meio dos samaritanos. Ela não era benquista, ela não era bem-vinda, ela não era muito considerada, mas era uma religiosa. A louvado seja Deus. Era tipo assim: não, Deus só está aqui. E os judeus falavam: não, Deus está aqui, não, Deus está aqui, não, Deus está aqui por causa do poço de Jacó. E os judeus falavam: não, Deus está aqui por causa do templo, Deus está aqui por causa da viela dolorosa, né? Deus está aqui porque Abraão pisou nessa terra. Então era aquela luta religiosa, e nenhum dos dois tinha conhecimento de Deus. Nem os judeus e nem os samaritanos entendia como era Deus, entendia como era o Senhor, aleluia. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava com uma sede de água, e Jesus vai fazer uma metáfora entre a água matéria e o desejo espiritual. Jesus vai fazer a metáfora entre a água que mata a sede e a palavra que mata a sede da alma. Jesus vai fazer a metáfora da água que mata e traz a vida, a água que fortifica, a água que hidrata. E Jesus vai fazer a metáfora da água que hidrata a alma, da alma que hidrata o espírito, da alma que hidrata o corpo, da palavra que hidrata o corpo, da palavra que fortalece os ossos, da palavra que fortalece a mente, da palavra que fortalece o espírito. Jesus vai falar que a água que ele tem é diferente da água material. Jesus vai falar que a água que ele tem não é a água de Isaac, porque a água de Jacó, aliás, a água de Jacó não poderia transformar, a água de Jacó não poderia tirar ela do pecado, a água de Jacó não poderia transformar os constrangimentos que ela tinha, a água de Jacó não poderia transformar, aleluia, o coração magoado e sofrido que ela tinha, a água de Jacó não podia libertar ela daquela vida que ela levava. Mas Jesus vai mostrar a água direta do céu, e ele vai dizer, aleluia, qualquer que tem tomado essa água, ela jorra para a vida eterna.
dela. A Bíblia diz que essa mulher, ela ouviu palavras diferentes. Quando ela olha para Jesus e começa a ouvir essas palavras, ela sente que a palavra é diferente. Ela vai dizer: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me essa água, que não mais tenha sede. Está vendo como é que ela tinha sede? Ela tinha sede de ser feliz, ela tinha sede de ser liberta, ela tinha sede de não ser mais uma religiosa, mas ser uma mulher que tinha verdadeiro conhecimento de Deus, de ser uma mulher liberta, transformada, de ser uma mulher feliz internamente. Olhando para o espelho dessa palavra, e como um bom entendedor da Bíblia e do mundo espiritual, eu posso dizer que a maior sede naquela mulher, ela não precisava daqueles 6 homens que ela já tinha possuído, ela só precisava de Deus. Eu venho te dizer nessa tarde que pelo Espírito de Deus tem situações que você não precisa, tem situações que você não precisa, tem situações que basta somente a presença de Deus na sua vida para você ser feliz, para você acordar e dizer: a minha alma está cheia de alegria. Tem situações na minha e na tua vida que nós não precisamos se expor a certas situações. Tem situações na nossa vida que só a presença de Deus, aleluia, é capaz de preencher a nossa alma, o nosso espírito. Aleluia. A mulher era rodeada de traumas, a mulher era rodeada. E eu quero te dizer que isso que ela passou, ou isso que talvez ela fosse por uma terapeuta ou por uma profissional de hoje, psicóloga, ia mexer com a mente dela, ia falar que era isso, que era aquilo outro, que era aquilo outro, que era aquilo outro, que era aquilo outro. Mas muitas das vezes nem os bons entendedores da psicologia, eles não conseguem entender que muitas das vezes o nosso sofrimento é por causa de coisas, de situações, de demônios que lutam com a nossa vida, de demônios que lutam com a nossa alma. Louvado seja. Então, muitas das vezes, trazendo para esse mundo atual, tem tanta gente lutando e achando que precisa de tanta coisa para matar sua sede. Tem tanta gente lutando hoje, nesta hora enquanto eu estou pregando, tem tanta gente correndo freneticamente atrás de uma só coisa, achando que vai saciar sua alma, o dinheiro, a conquista, aquilo, achando que eu preciso disso ainda hoje, porque senão eu não vou ser feliz. Eu preciso disso ainda hoje, porque senão eu não vou conseguir dormir em paz. Sendo que só precisamos de Cristo, amém, irmãos? Só precisamos do Senhor. Essa mulher viveu tanta coisa. Deus está falando com gente aqui nessa tarde que vivenciou tanta coisa que não preencheu tua alma, tanta coisa que não conseguiu preencher tua vida, tanta água que você bebeu, quem sabe, tanta água que você engoliu e não conseguiu satisfazer, tanta coisa que nós passamos. E Cristo, Ele falou: eu sou a água purificadora. E Cristo vai purificando a nossa alma, e Cristo vai trabalhando na nossa vida. O ser humano, quando tem um encontro com Cristo, a sua vida vai mudando aos poucos, não é depressa que nem muitos pregam. A vida vai mudando aos poucos. Cristo, a palavra de Deus vai purificando o nosso coração, a palavra de Deus vai tirando a mágoa da nossa vida, a palavra de Deus vai nos dando a direção. Porque tem muita gente nos dias de hoje que conhece placa de igreja, que conhece templo, que conheceu templo, que conheceu placa, mas não tem nenhum entendimento das coisas de Deus, irmão. Eu falo porque eu oro para muita gente, que eu converso assim: eu sou da igreja tal, e você vê assim certas atitudes que não tem cabimento. Dizer que é um crente, dizer que é um conhecedor da palavra, dizer que aquela pessoa conhece bases bíblicas. Tem gente que conhece pastores: eu sou da igreja do pastor fulano de tal, eu sou da igreja do pastor tal. Conhece pastor, aí vive como a samaritana, sabe, por trás, cheio de lutas, de histórias inacabadas, cheio de situações. A alma sobrecarregada de tanta, a alma dessa mulher estava sobrecarregada de tanta coisa, de tanta rejeição, de tanta mágoa, de tanta mácula. E quem sabe ela aí foi se envolvendo num relacionamento com um, com outro. Tem gente que acha que sair de um relacionamento complicado e entrar em outro vai resolver. É assim, irmãos? E assim vai se enfiando a cabeça aqui, enfia a cabeça lá, e ruma um, e ruma outro, e ruma outro, e não dá certo, e vai, para se saciar o quê? Aí você pergunta: o que você quer, irmã? Eu quero ser feliz. Para ser feliz, muitas das vezes não precisamos de homem carnal. Para ser feliz, nós só precisamos de Cristo. Para ser feliz, não precisamos aguentar muitas coisas. Para ser feliz, basta você ter a presença dele. Ele é água purificadora, ele consola a tua alma, ele consola a tua vida, ele preenche a tua alma, ele sara tuas feridas, ele sara tuas chagas, ele sara teu passado, ele sara tua história triste, ele entra com a providência, ele faz você esquecer das mágoas, ele faz você esquecer das lutas que você passou, ele faz você esquecer
viver, Ele vai mudando a tua história. Você olha no espelho e você tem razão para viver, e ninguém entende a alegria que está em teu coração, porque a palavra dele jorra como fonte de água viva, e ela conduz a água pura que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna, que jorra. Só precisamos de Deus, só precisamos da presença, não precisamos ser religiosos, não precisamos de ser religiosos. Quando nós vamos à procura dele, não precisamos de placa, não podemos olhar para a placa, temos que ter um encontro com ele. Está cheio de gente servindo placa, servindo a pastores, está cheio de pessoas infelizes, caçando a felicidade dentro da igreja, porque olha para a placa, porque faltou aqui, porque essa igreja aconteceu muito milagre. Eu estou lá porque o pastor de lá é muito usado, eu estou ali porque o irmão de lá é muito usado, mas não tem um pingo de experiência e nem um pingo de relacionamento com o Deus que ele serve, com o Deus que ele precisava encontrar. Essa mulher precisava de um relacionamento com Deus. Lamácia Kébia, Ele é as águas purificadoras, Ele purifica a nossa vida. Tem um encontro com a verdadeira água diferenciada, tem um encontro com Cristo, Ele arranca tudo aquilo que nós carregava durante vidas. Tem gente aqui que tu carrega história durante anos, tem gente aqui que tu carrega situações contigo, mas Deus está falando para a tua vida: eu sou as águas purificadoras, da água que tu beber, saindo da minha parte, tu nunca mais terás sede, tu nunca mais terá ansiedade, tu nunca mais terá depressão, tu nunca mais tomará pulsos e pulsos além da tua vida que te levaram você a atitudes erradas. Essa mulher, ela queria somente ser feliz. Quando ela encontra Jesus, ela descobre que Deus não é religião. Ela descobre que presença de Deus não é estar perto do poço de Jacó. Presença de Deus não é você servir a Deus na placa da Deus Amor. Presença de Deus não é você servir a Deus na placa da Assembleia. Presença de Deus não é você servir a Deus na Batista. Presença de Deus não é você servir a Deus na Universal. Presença de Deus não é placa. Presença de Deus não é pastor. Presença de Deus é quando você tem o verdadeiro encontro com Ele, na base da palavra, entender o que Ele requer de nós, entender que Ele quer tirar de nós muitas coisas, entender que Ele é as águas purificadoras, entender que Ele apaga nosso passado traumático, depressivo, sofrido, aleluia, catastrófico, entender que Ele tem uma história, entender que Ele arranca nossas histórias de traumas, de sentimentos, aleluia, amorosos. Essa mulher tinha ressentimentos amorosos, essa mulher caçava a felicidade dela, aleluia, na vida, largava de um, arrumava outro, largava de um, arrumava outro, e era rejeitada pelos próprios samaritanos, era mal olhada pelos próprios samaritanos. Mas quando ela recebe a palavra, quando ela recebe o verdadeiro encontro, ela volta diferente. Aí ela entende que aquela água não mataria a sede dela. O que ela estava precisando era de uma palavra transformadora, purificadora. Tem tanta gente correndo atrás da libertação da depressão, mas ele vai atrás do psicólogo. E nem o psicólogo sabe, ele vai usar os seus métodos profissionais. Ele não vai falar para você, isso daí, o que você fez até hoje? Porque pode ver que ele pergunta a tua história, eu fiz isso. Mas ele não vai falar para você, abandona o pecado, porque nem ele entende do que é pecado. Nem ele entende o que é mundo espiritual, nem ele entende o que é o diabo, nem ele entende. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão com sede de ser feliz, mas procura num divertimento, procura numa festa, procura numa balada, procura num copo de cerveja, de pinga, procura numa droga. Mas Jesus falou, a minha palavra, ela jorra para a vida eterna, ela transforma. Ela falou assim, dá-me essa água. Ele falou, você crê no Filho do Homem? Creio. Acabou. A mulher aceitou. A mulher entendeu o que era o relacionamento com Deus. Ela entendeu que aquilo que ela vivia, a religiosidade dos samaritanos, nunca teve o poder de transformar ela. Nunca teve. Ela foi ao encontro dos homens que ela vivia e ela falou assim, eu encontrei um rabino, um racombe, e ele é diferente, as palavras dele é diferente. Ela falou assim, olha, não importa mais, mas importa, para mim não importa mais quem ele é ou o que ele é, mas importa o que ele falou para mim. Muitas das vezes na nossa vida, irmãos, curas espirituais, curas internas, é somente a palavra de Deus. E Cristo é todo esse contexto que acabamos de ler aqui. Cristo, ele tem o poder de curar as suas
enfermidades internas. Cristo, ele tem o poder de curar as suas máculas. Cristo, ele tem o poder de saciar a sua alma. Ele nos alegra como, irmão Cícero? Biblicamente falando, a Bíblia diz que a promessa de Deus está sobre aquele que crê. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você acredita nas promessas de Deus na sua vida, o inimigo vem tentar te levar para a tristeza, o inimigo vem tentar abater a tua mente, mas a palavra de Deus, ela entra na sua vida e ela jorra, e o Espírito de Deus faz você lembrar de tudo que Deus falou para você. Esse é o verdadeiro encontro daquele que tem o verdadeiro encontro com Cristo. O Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus se move em você, o Espírito de Deus renova suas forças, o Espírito de Deus renova a sua fé, o Espírito de Deus renova a sua confiança, o Espírito de Deus renova, aleluia, a tua oração, o Espírito de Deus renova o teu jejum, o Espírito de Deus renova a tua confiança, o Espírito de Deus se move em você, o Espírito de Deus, ele entra dentro de você, o Espírito de Deus, ele entende a tua oração, o Espírito de Deus entende a tua súplica, o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis em seu favor, o Espírito de Deus te consola nos momentos de tristeza, o Espírito de Deus sara teu passado, o Espírito de Deus te tira da tristeza, o Espírito de Deus te guia, o Espírito de Deus te orienta, o Espírito de Deus não te deixa tropeçar, o Espírito Santo alerta a tua alma, o Espírito Santo fala contigo em sonho, o Espírito Santo te alerta em revelação, o Espírito Santo te alerta na palavra. Essa é a palavra, a transformação que Cristo tem para a nossa vida. Ele purifica a nossa vida da dor, ele purifica a nossa vida do sentimento, ele purifica a nossa vida da raiva, ele purifica a nossa vida da dúvida, ele purifica a nossa vida da incerteza, ele purifica a nossa vida da depressão, ele purifica a nossa vida daquilo que não provém de Deus, ele purifica a nossa vida daquilo que não vai trazer e nem vai agregar edificação espiritual na nossa vida. Cristo renova a nossa vida. Cristo é todo esse contexto de João 4, verso 14. Ele é o contexto de tudo. Ele estava falando para ela: eu sou essa água, eu sou teu ajudador, eu sou teu verdadeiro marido, eu sou o teu Senhor, eu quero te ajudar, eu te escolhi, eu te conheço. Quando nós temos conhecimento, uma relação com Deus, Deus nos conhece. Ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus falou: fizestes bem, e nem esse que tu está, que é o sexto, é teu. A mulher caiu de joelho no chão. Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, Deus conhece teu sofrimento, Deus conhece teus desadoros, Deus conhece quem te traiu, Deus conhece quem te deixou na mão, Deus conhece quem te abandonou, Deus conhece quem fala mal de você, Deus conhece quem te considera você só pela boca, Deus conhece quem fala que gosta de você só de lábios, Deus conhece quem brinca com a tua cara, Deus conhece quem brinca com o teu sentimento, Deus conhece a tua vida, Deus conhece quem brincou com as tuas lágrimas, Deus conhece a tua história, Deus conhece aquele que riu quando você caiu, Deus conhece aqueles que falam que ele não é na tua vida, Deus conhece aqueles que falam, Deus conhece teu caminho. Deus está mandando dizer uma palavra aqui nessa tarde para alguém: eu conheço quem está ao teu redor, eu sei quem é que está ao teu redor, eu sei quem bate em teus ombros, eu sei quem fala que gosta de você, eu conheço, eu sou o Senhor teu Deus, e eu te livro, e eu te livro, e eu te livro, e eu te dou livramento da boca mentirosa, e eu te dou livramento da boca enganosa, e eu te livro do laço, e eu te tiro da tristeza. Eu sei quem feriu teu coração, eu sei quem feriu tua alma, eu sei quem quer te ferir, eu sei quem quer te ver no pó, mas eu te guardo, mas eu te livro, porque tu não é religioso, porque tu não é religiosa. Deus te trouxe aqui nessa tarde, nessa campanha, porque Ele é água purificadora para você. Ele te conhece, Ele que te trouxe aqui, não para o poço de Jacó, mas para ouvir a verdadeira palavra dEle. E a palavra dEle na tua vida nessa tarde é de cura, é de cura, é de cura, é de cura, é de libertação, é de restauração para a tua vida. Purificação de alma. O Senhor purifica a nossa alma. Essa campanha, para quem não sabe, às vezes, o que é a campanha As Águas Purificadoras? É o próprio Cristo que nós apresenta para você nessa tarde. É Ele que faz tudo isso, caminha com a tua alma. É Ele que nos transforma, irmãos. É Ele que transforma o nosso ser. É Ele
Ele que transforma a nossa vida, é Ele que transforma o nosso modo de pensar. Deus está mudando o modo de pensar de gente aqui, 9 pessoas. Deus está mudando o teu modo de pensar, 9 pessoas. Levante a sua mão e receba a tua bênção. 9, que Deus está mudando o teu jeito de pensar agora, pelo poder da palavra. Ele está mudando o teu jeito de pensar, porque Ele conhece o teu pensar, Ele conhece a tua vida. Tu não teve encontro com placa, tu não teve encontro com templo, tu não teve encontro com o pastor Cícero, que nem pastor eu sou um simples cooperador da obra de Deus. Tu teve um encontro com Cristo aqui nessa tarde, as águas purificadoras, as águas que estão lavando a tua alma, as águas que estão te alimentando. Deus manda dizer para a gente aqui: não tenha medo, tudo vai dar certo, não tenha medo, Deus colocará um basta na situação, não precisa se martirizar, não precisa gastar, a lama séria, manto que é darada, a saúde tua. Deus está dizendo: tu não tem fé em mim, tu não acredita em mim, eu sou as águas purificadoras, eu vou salvar quem tem que salvar no meio da tua família. Não te preocupes tu, porque eu não te chamei para vergonha, eu te chamei para a honra, eu te chamei, te encontrei naquele dia onde que tu estava angustiado, onde que tu pensaste que tudo tinha acabado. Eu te encontrei perto daquele poço de Jacó, naquela tua religiosidade. Eu te encontrei naquele dia e manifestei para ti o meu amor, manifestei para ti a minha tua presença, manifestei para ti o meu poder, manifestei para ti a minha calmaria. Eu aquietei teu coração naquele dia que tu pensaste que irias tirar a manéquia, tirar a sua própria vida. Eu te encontrei naquele dia, a manéquia súbia, onde tu estava perto das tuas religiosidades, perto das tuas crenças, perto das tuas inconscientes ações espirituais. Quando tu não entendia quem era eu, quando tu imaginava-me de todas as formas, de todos os jeitos, quando tu pensaste que eu era Deus de várias formas, eu manifestei a ti como Cristo vivo, como Cristo redentor. Eu te curei, eu te sarei, eu poupei tua vida da morte, eu poupei a tua alma e te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu serei contigo nesta batalha, eu serei contigo na tua vida. O meu braço forte está contigo. O braço que está ao oposto é o braço derrotado de Satanás, mas o braço que está na tua vida é o braço poderoso do Senhor, é o braço que te levanta, é o braço que te sustenta, é o braço que te põe de pé, é o braço que te abraça nos teus momentos de solidão, nos teus momentos de angústia. Sou eu quem chego quando todo mundo não consegue chegar até você, quando todo mundo não vê teu choro, quando todo mundo não vê as tuas lágrimas, quando todo mundo não vê teu sussurro, quando todo mundo não vê tuas insônias. Mas eu vejo, eu tenho entrado naquele quarto, no meio da tua insônia, eu tenho chegado no meio da tua insônia, eu tenho chegado no meio da tua preocupação, eu tenho chegado no meio das tuas dúvidas. Eu tenho misericórdia de ti, eu tenho misericórdia da tua alma, eu conheço tuas fraquezas, tenho visto quando tu murmura, tenho visto quando tu fala, tenho visto quando tu me indagas, tenho visto quando tu põe em dúvidas o que eu tenho na tua vida, lamastéria, cantarábia. Mas eu sou o Senhor que purifico teus pensamentos. Eu não faço conta de tuas muitas palavras, porque se eu fosse fazer conta de certas palavras tuas, tu não estaria mais em pé, tu já estaria derrotado, tu já estaria derrotada. Eu não faço conta quando tu perde a paciência e fala coisas que não deve, porque se eu fosse levar em conta, o teu tombo seria grande, a tua ruína seria grande. Mas eu tenho misericórdia de ti, eu tenho misericórdia da tua alma, e eu mudarei a tua história, eu mudarei a tua vida. Tem gente que Deus mandou entregar uma profecia aqui nessa tarde. 2026, tu vai ver pra Sarabacaia mudar, Lamalandu que desce de uma vez por todas as situações da tua vida. Lama séria, sou eu o dono do tempo, sou eu o dono do relógio, sou eu o dono de tudo, sou eu o dono do calendário humano. 2026, Deus mandou anunciar para pessoas aqui: tu vai ver o que eu vou fazer, tu vai ver Lama séria, as reviravoltas que será muita, e tu vai ver que eu sou o Senhor, e tu vai dizer: Deus me perdoa, porque duvidei do que tu tinha na minha vida. Nós te queremos. Assim Deus diz pra gente aqui nessa tarde. As palmas que louvam o nome do Senhor. Assim Deus manda dizer pra gente aqui nessa tarde:
Deus manda dizer para a gente assim nessa tarde. Deus manda dizer para a gente aqui nessa tarde: eu conheço os baldes que estão ao teu redor. Eu sei desses baldes que anelam por água. Eu conheço a cada balde que tu trouxe nessa tarde para encher de água. Alai que Astébia, a mulher ia com muitos baldes debaixo dos seus vestidos. Aleluia seja Deus. E quando ela chegou perto do poço fazendo barulho, Jesus já estava lá. Os baldes faziam barulho. As necessidades, Jesus olhou para ela e via aqueles volumes dentro do vestido dela. Os baldes faziam barulho. A tua necessidade faz barulho na tua alma. A tua necessidade faz barulho no teu coração. Cristo vê quando tu chega com os baldes perto do poço. Cristo conhece os barulhos dos teus baldes. Aquela mulher, ela tinha uma história. Ela tinha um terreno cercado com cerca de arame. Falando espiritualmente, um terreno que separava ela da sociedade. Louvado seja Deus. Um terreno de uma história triste, um terreno de sentimentos tristes. E ela pegou a chave daquele terreno, ela trancou aquele cadeado e jogou a chave fora. Só Deus conhecia a história daquela mulher. Só Deus conhecia aquele terreno todo sujo de mato. Falando espiritualmente da vida dela. Só Deus conhece os terrenos da tua vida. Só Deus conhece os terrenos da tua história. Só Deus conhece os baldes que tu leva contigo. Quando ela levava o balde, simbolizava necessidade. Deus está falando, teve gente aqui que veio com baldes, alamastéquia, baldes de necessidade. Mas hoje Cristo está enchendo um por um deles, falando espiritualmente. Eu estou enchendo cada necessidade da tua alma aqui nessa tarde. Eu estou enchendo a tua alma de alegria. Eu estou enchendo a tua alma de vida aqui nessa tarde. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Cada balde era uma necessidade. Cada barulho era barulho de balde. Cada balde era uma necessidade. Cada desejo teu é uma necessidade diante de Deus. E Ele conhece. E Ele manda dizer: vou realizar em nome do Senhor. As palmas que louvam a Deus. Essa é a palavra de Deus. Ele purifica a nossa vida. Ele transformou essa mulher, porque Ele é as águas purificadoras. Essa campanha, as águas purificadoras, é o próprio Cristo que purifica a nossa mente, a nossa alma. Em nome do Senhor, se coloque de pé aqui nessa tarde. O horário já foi embora, 4:05. Deus, Ele tem a bênção para mim e para a tua vida, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero orar por 12 pessoas que o Espírito de Deus diz: vai em paz. Para 12 pessoas, diz o Senhor. Levante a sua mão rápido, não tem tempo de ficar insistindo mais. Isso, vai em paz. O Senhor te deu vitória já. Aqui tem 8 pessoas que o Espírito de Deus te alimentou como tu queria, tua alma. Aonde está 8 pessoas? 1, 2, 3, 4. Falta gente, 5, 6, 7. Falta uma pessoa, rápido. Não quer o tempo para trás. Não quer as palmas que louvam a Deus. O Espírito Santo aliviou uma pessoa aqui nessa tarde que entrou aqui com uma extrema angústia. Onde está essa pessoa? Palmas que louvam a Deus. As palmas para Jesus. Vamos orar em favor do John, irmãos. A irmã está pedindo oração em favor dele. Deus conhece essa vida, em nome do Senhor. Tem 3 pessoas que Deus está. Ele manda dizer para você que através da palavra Ele já confirmou uma bênção na tua vida. 3 pessoas, rápido. Uma, está faltando ainda mais 2 pessoas. Não quer o dedo para trás. Isso, esse homem aqui, as palmas que louvam o nome do Senhor. O Espírito de Deus, Ele foi no corpo de 3 pessoas aqui e tocou em teu corpo. Aonde estão essas 3 pessoas? Uma, está faltando ainda. Isso, falta mais. Ele tocou em teu corpo. O que estava incomodando eu não sei, mas Ele tocou. Palmas que louvam o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus também, eu já vou terminar. Ele diz para uma pessoa aqui nessa tarde: eu falei contigo nessa tarde. O Espírito de Deus manda te dizer que Ele falou com você aqui nessa tarde. E Ele falou com demais pessoas aqui nessa tarde de uma forma profética. Aonde está uma? Está faltando ainda pessoas. Aleluia, isso. Aleluia, falta mais pessoas. Ele falou com uma pessoa, que é o irmão aqui. Ele falou contigo em profecia. E o Senhor falou com demais pessoas aqui, ó. Aonde está as demais? Isso, fala, isso, a nossa irmã que é revelada, viu, irmã? Deus falou, em nome do Senhor, as palmas que louvam o nome de Jesus.
Até quando o diabo vai continuar insistindo? Uma pessoa falou com Deus. Deus manda dizer, o fim dele está próximo. Aonde está essa pessoa? Palmas que louvam o nome do Senhor. As palmas que louvam a Deus. Oração da fé. Irmãos, terça-feira que vem estaremos aqui. O nosso irmão Alberto, em nome de Jesus, ele vai estar aqui em nome do Senhor. Tá bom? E Jesus vai estar aqui, né? Primeiro de mim, antes de mim, do que o Alberto, Jesus vai estar aqui. Porque se ele não estiver aqui, não adianta nós vir, pode vir 10 Cícero e 10 Alberto, que não vai virar nada. Porque poços de Jacó não resolve nada. O que resolve é ele. Entendeu, irmão? Então aqui assim, terça que vem é o segundo dia dessa campanha. Estou orando, jejuando em favor, né, dessa campanha. Deus tem feito obras, milagres. Deus manda dizer, ó, eu vou passar essa revelação aqui bem rápido, irmãos, me perdoe em nome de Jesus. Deus manda dizer para pessoas aqui, ó, fazer o que tem que fazer enquanto você estiver com vida. Enquanto você estiver podendo fazer para alguém, faça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Faça. Eu não sei porquê, mas Deus está falando assim, ó, para pessoas, são 4. Enquanto você puder fazer para alguém em vida, faça. Amém? Louvado seja Deus. Em vida, faça. Em vida. Em vida. Amém? Enquanto você e aquelas vidas estiverem com vida, faça em vida. Não sei porquê, mas Deus está mandando dizer assim para 4 pessoas. Uma. Está faltando ainda. Isso, irmão. Tem aqui, ó. Aonde está? Louvado. Isso, irmão. Isso, faça em vida, falta mais pessoas. Faça em vida, você, palmas que louvam o nome do Senhor. Faça em vida. Louvado seja Deus. Essa semana aconteceu algo inusitado na nossa casa. Tinha uma pequitinha e a minha filha amava muito ela. E eu estava estudando a Bíblia e nem tinha um para ela, sabe? Aí dali a pouco a minha filha mais velha chegou da escola e foi pegar ela, aqueles griteiros, começou a chorar. Presta atenção que eu vou falar, já vou terminar. Serve de exemplo para nós, depois de edificação. E aí minha filha entrou com ela chorando. Me comoveu também, porque ela ficou muitos anos conosco. E aí eu olhei assim e parece que Deus falou assim, tá vendo? Só dá valor quando vê. Enquanto estava aí, você não se... Eu estava lendo um livro. Sabe, parece que o que Deus quis dizer para mim é assim, é que a gente perde tempo com certas coisas e às vezes a gente se esquece de dar atenção para quem precisa. Era um pássaro, irmãos, mas a gente olhava assim, às vezes eu mesmo, que sou muito ocupado em leitura, mas depois que ela partiu, me comoveu. Somos assim também humanamente. Tem pessoas da nossa família que às vezes nós nem tínhamos, mas quando morre nós vamos chorar, mas quando estava vivo nós nem olhávamos. Entende? Foi isso que Deus tentou tocar em meu coração através daquele pássaro. Foi um pássaro que morreu. E aí Deus falou para mim assim é o ser humano, só choram quando parte, só olham quem é quando parte. Nunca olharam quando estava em vida, nunca deram crédito quando estava em vida. A periquitinha estava ali todo o tempo. Às vezes eu chegava e nem olhava para ela, virava, mexia. Agora minhas filhas eram assim com ela. Quando a minha filha entrou com ela chorando, que eu olhei, eu me comovi. Tipo, Deus falou, mas agora que tu chora, ficou todo o tempo aí, tu nunca veio aqui nem pegar ela na mãozinha, agora tu está chorando. Deus fala com a gente, irmão. Deus repreende a gente. Amém? Então é assim, vamos dar valor enquanto está com vida, porque depois não adianta nós ir lá chorar. Amém? Vamos olhar quem é quando está com vida, porque depois só Deus, em nome do Senhor. Tem uma pessoa que Deus está te livrando você de uma parada cardíaca. Rápido, meu Deus do céu, onde está essa pessoa? Rápido, não que eu deixe para trás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é esse homem, esse irmão aqui, ó, irmão. Deus está te livrando, viu? As palmas que louvam a Deus. Oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pela presença da nossa irmã Odete, nosso irmão Fernando, nossa irmã Nice, aquela outra irmã, Senhor, que veio com ela. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Leva cada um em paz nessa tarde. Confirma a sua bênção. Confirma, meu Deus, a sua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoe e dê livramento em nome de Jesus. Amém, Jesus. Terça-feira que vem estaremos aqui em nome de Jesus. Digam comigo a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Vão em paz, que Deus abençoe a noite.